Gratidão de estarem aqui comigo nessa noite que eu preparei algumas ferramentas, uma aula. Aprenda a desacelerar a sua mente em 10 segundos, gente. O quanto é importante em alguns momentos a gente desacelerar a mente, principalmente quando a gente tá naquele vucu-vucu, né? Você já se sentiu assim com a mente acelerada, cheio de pensamentos repetitivos, né? Às vezes a gente começa a ter assim um monte de coisa e a gente fica rodando e não chega a lugar nenhum, né? E se você pudesse mudar essa situação agora, se você pudesse mudar isso agora, eu gostaria que quem pudesse compartilhar aí com os seus amigos, com quem possa ser a contribuição essa live, podem compartilhar. Vamos esperar o povo chegar aí, né? Compartilhem com quem vocês acham que vai ser contribuição essa live. E bora que bora, porque tem bastante coisa. Primeiro eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Débora Barros. Profissionalmente eu sou graduada em enfermagem pela USP, mestre também em ciências da saúde pela USP. Também sou facilitadora de barras de Axis, por Axis Consciousness, e praticante de barras de Axis, terapeuta de medicina tradicional chinesa. E assim, gente, eu tenho também uma questão de uma paixão imensa de estudar neurociências, física quântica e todo esse universo aí energético, e venho aplicando todas essas ferramentas, esses livros que a gente lê de física quântica, neurociência, venho aplicando aí na minha vida, nos meus atendimentos e também com os meus alunos, tá? Então, a minha experiência é nesse universo de ensino tanto na minha área de atuação por muitos anos e agora no ensino desta técnica que são as barras de Axis, tá? E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês ferramentas simples e eficazes para acalmar a mente em apenas 10 segundos, porque sim, é possível mudar o seu estado mental rapidamente, né? Normalmente a gente acaba, se você não tem esse controle sobre a mente, você acaba indo... Gente, eu tentei secar meu cabelo, não deu certo o secador, desfez os meus cachos. Que dó, meus cachos. A gente não consegue, a gente fica num looping mental, né? E primeiro eu gosto muito, para eu começar a compreender tanto a Axis Conscious, as barras de Axis, eu fui estudar, primeiro eu tive embasamento científico por trás disso, e eu gostaria de trazer para vocês um pouco da neurociência e também dessa parte da física quântica, para falar pra vocês por que tem que ser assim, por que a gente fala, parece que são coisas tão simples, que a gente, boa noite, são coisas tão simples que a gente pode aplicar na nossa vida. Boa noite. Ai, o pessoal tá entrando ainda, gente, peraí, deixa eu esperar um pouco. Ai, cara, desfez meus cachos. E são coisas tão simples que eu vou ensinar pra vocês, são ferramentas tão práticas, tão simples, você fala assim, nossa, mas é isso que tem que fazer? Mas existe tudo por trás disso, existe um embasamento científico, existe a neurociência, existe a nossa química cerebral, e eu gosto muito de trazer esse embasamento porque eu venho de uma área mais acadêmica, né? Então, assim, por que a nossa mente, ela fica agitada? A nossa mente, ela fica agitada, e é um estado que a gente fala de entropia psíquica, que é um estado que a gente entra, e a gente tem que aprender a verdadeiramente começar a dominar a nossa mente, sim. Porque se a gente não domina a nossa mente, nós somos dominados por ela. Nossa, mas Débora, mas nós não somos a mente? Vocês vão entender que a mente, ela é como se fosse um programa, um hardware, software, um computador. E esse programa, às vezes, está rodando programações que são programações mentais, que acabam, que são mentiras, que são blá blá blá, que a gente tem na nossa mente, e ela fica rodando o tempo inteiro. E na verdade isso não é real, não é verdade, é o que está na nossa mente, na nossa cabeça. E a gente aprender a domar a nossa mente é o que vai fazer com que a gente crie mais, com que a gente comece a verdadeiramente criar uma realidade mais consciente, tá? Então, trazendo um pouco da neurociência, do porquê que a mente fica agitada, né? A gente tem, vou falar rapidamente sobre isso, porque eu
gosto de explicar tudo, gente. Explicar tudo pra vocês saberem. Porque quando eu tive a primeira classe de barras de axis, eu não entendi nada. E só que daí eu fui estudar outras coisas para que eu pudesse entender. E muitas das pessoas que vêm para Access Consciousness vêm por causa da questão da energia, recebe de uma classe e já começa a trabalhar com a técnica e já começa a ver sentido, mas para mim eu não vi sentido se eu não tivesse esse embasamento. E como eu, assim, como tudo uma coisa só, vocês estão aqui, que eu acho importante eu trazer isso, que fez sentido pra mim, começar a aprender tudo isso pra verdadeiramente acreditar na ferramenta e me abrir totalmente a essa ferramenta, tá? Então, primeiro, a questão da neurociência. A gente tem o sistema nervoso autônomo, que é responsável para regular as funções corporais involuntárias do nosso corpo. A respiração, batimento cardíaco, digestão. Você pensa pra respirar? Você precisa pensar para o seu coração bater? Você tem que dar comando? Você dá comando, coração, bata agora. Respiração, respire. Digestão, agora eu comi uma carninha. Agora ativa o sistema digestivo. Não. Então, a gente não precisa fazer isso. Existe um sistema que é fantástico, que é o sistema nervoso autônomo, que regula tudo isso, né? Esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois, o simpático e o parasimpático. O simpático é aquele de luta ou fuga, que eu já expliquei numa live anterior, que o medo, ele é ligado a luta ou fuga, tá? Ele é relacionado à ativação de sobrevivência, quando o cérebro está em alerta, quando o cérebro está com pensamentos acelerados, nós estamos ativando o sistema nervoso simpático. É como se a gente estivesse numa luta, numa fuga. O que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo, ele fica num estado de estresse quando nós estamos usando o sistema nervoso simpático. É como se a gente estivesse tendo que sobreviver o tempo todo. E já o sistema nervoso parasimpático, também que faz parte do sistema nervoso autônomo, é o sistema de relaxamento, de regeneração, onde a gente encontra a calma, a clareza. Então, o grande problema, a gente tem que usar o tempo todo, simpático, parasimpático. A nossa regulação é uma dança entre esses dois sistemas, né? Porque a gente também precisa de momentos de ativação, momentos de maior movimento e momentos no corpo de maior descanso. Isso é natural, né? O Yin e o Yang, que também eu sou da medicina chinesa, né? Então a gente vive nessa dança. O que acontece? O problema é que as pessoas, elas ficam alertas o tempo todo, ficam presas no sistema nervoso simpático o tempo todo. E o que acontece? A gente fica em alerta. E o dia a dia, várias situações, a gente está em alerta, no modo de luta ou fuga, que é o modo de sobrevivência, que deveria ser ativado somente nos momentos realmente de perigo. E se você não assistiu a minha live anterior, tá gravada falando sobre o medo. O medo, ele é algo que fica ativando esse sistema nervoso simpático. E se a gente fica vibrando o tempo todo nesse medo, a gente acaba ativando esse sistema que é de luta ou fuga. O que acontece quando esse sistema nervoso simpático é ativado? O que a gente sente? A gente sente o coração bater acelerado, a frequência cardíaca é aumentada para que seja bombeado mais sangue para os músculos, como se eu tivesse que correr. Meu coração fica batendo. A respiração fica rápida e superficial, para que a gente fique mandando mais oxigênio para o corpo, fica acelerado. As pupilas dilatam para a gente melhorar a visão. A digestão, ela fica desacelerada, porque naquele momento eu não preciso fazer a digestão. Se eu tô, vamos supor, porque esse sistema simpático se você está fugindo de um leão, você nesse momento precisa fazer digestão? Não. Então, por isso que tem muita gente que tem problema de digestão, gastrite, porque vive num ambiente de estresse corporal, assim, um sistema simpático o tempo todo ativado, e o corpo, ele não digere o alimento, porque ele, naquele momento, ele entende, não, nesse momento não é prioridade fazer a digestão do corpo. Então, a digestão fica desacelerada, porque prioriza outros gastos energéticos, achando que você está num momento de estresse. E o corpo libera adrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse. Então, a pessoa fica num estado, assim, o sangue dela, o corpo, o coração todo, nesse sistema de alerta, com adrenalina e cortisol elevados, né? Então, esse sistema nervoso simpático, ele é útil em situações de emergência, para evitar acidentes, para o perigo, só que a gente acaba ativando o tempo todo esse sistema nervoso simpático, preocupado com as coisas, com ansiedade, com estresse crônico. O que acontece? A gente fica o tempo todo com tensão, o que vai levar a uma exaustão, a insônia, a baixa imunidade, a vários outros problemas de saúde,
problemas digestivos, que eu falei pra vocês que quando tá o sistema nervoso simpático ativo, ele fala, não precisa fazer digestão, agora para aqui. Então, a gente acaba ficando somente usando ali, como se a gente tivesse que usar o nosso corpo somente para um momento de emergência, né? No estado de alerta. Então, se a gente fica o tempo todo nesse estado de alerta, o nosso corpo ele não descansa. Então, por isso que é tão importante a gente entender, ativar esses momentos. Eu tô explicando primeiro para vocês o que é isso, para vocês entenderem a importância de fazer essas práticas, porque eu vou trazer para vocês algumas ferramentas para que você desligue esse sistema nervoso simpático de forma consciente, que você aprenda técnicas para que o seu sistema nervoso simpático seja acalmado, para que você comece a ativar um outro sistema que é o parasimpático, que é o estado de descanso e digestão, tá? O parasimpático é quando não tem perigo, a pessoa relaxa, ela vai ajudar na recuperação, na regeneração e no equilíbrio das funções do corpo, né? Então, a pessoa, como que o corpo fica? A frequência cardíaca diminui, né? O coração fica mais batendo no estado mais natural, trazendo mais calma, a respiração fica mais profunda e tranquila, a digestão se ativa normalmente, melhorando essa absorção de nutrientes, os músculos vão se relaxar, reduzindo a tensão e as dores, e o corpo libera substâncias que geram bem-estar, que é a endorfina e a serotonina. Então, olha como é importante a gente ter esse equilíbrio entre o momento, a gente fala na medicina, o yin e o yang, momentos, o simpático e o parasimpático. Por quê? Se a gente fica o tempo todo no yang, no estresse, no ativo, no simpático, a gente fica nessa questão da luta ou fuga. Se o parasimpático ele vem para trazer essa regulação, para que a gente fique em equilíbrio, para gerar realmente o bem-estar. Então, a liberação de endorfina e serotonina, tá? Então, sempre que a gente precisa descansar, dormir, digerir alimentos, curar ferimentos, ou simplesmente estar em paz, a gente está ativando o sistema nervoso parasimpático. E ele é muito importante para a regeneração, para a saúde, para quem está num estado, por exemplo, de adoecimento. E, infelizmente, quando a pessoa está num estado de adoecimento, muitas vezes ela está ansiosa. Então, ela não consegue regular o parasimpático dela também, porque ela precisa desse momento para que seja ativado toda a questão da endorfina, serotonina. Ela deve procurar atividades que deem prazer para ela, que ativem a alegria. Porque se ela ficar lá, naquele estresse, naquela preocupação, ela vai estar naquele movimento de luta ou fuga, mandando para o sangue dela o tempo todo cortisol e também, a adrenalina, né? Que a gente tá lá, a pessoa tá ali tensa, e aquilo não vai ajudar na recuperação dela. E aí, o quanto é importante a gente compreender que nós podemos, sim, começar a agir de forma mais consciente nessa regulação, na ativação desse sistema nervoso simpático e parasimpático. Essa questão de estar com a mente acelerada, que é o sistema nervoso simpático, a gente manter a mente mais calma, a gente ativa mais vezes o sistema nervoso parasimpático, tá? E na física quântica, eu vou explicar para vocês, porque eu falei que eu vou falar sobre neurociência e física quântica, a gente sabe que o nosso foco determina a nossa realidade. Então, se a gente foca no caos, no problema, na preocupação e fica ali, primeiro que eu vou estar liberando substâncias ativando o simpático, substâncias de estresse, eu vou atrair mais disso e mais disso. Então, a gente tem que começar a mudar o foco da nossa atenção. Ai, Débora, mas eu tô com tanto problema, eu tenho tantas coisas acontecendo e tal. Tudo bem, mas você começar a domar a sua mente é uma escolha. Você escolhe manter como você está, o que você está tendo de resultado, ou você escolhe começar a ter mais consciência, mais clareza do que você está construindo essa realidade. Então, quando você entende que você é o co-criador da sua realidade, que você, a sua mente não vai te dominar. Você vai dominar a mente. Nossa, mas eu não... Então, aquela coisa, tipo, mas como assim eu vou dominar a minha mente? Você não é a sua mente. Vocês viram que a mente, ela é antagônica? Então, você não é... Se você focar lá, se você ficar só naquele no simpático, ali no estresse, você vai acabar se tornando aquilo. Você vai criar aquelas situações de estresse na sua realidade. Se você começa a focar e a mudar o seu foco para um estado mais... no parasimpático, para um estado mais regenerativo, você vai cocriar isso.
Então, trazendo um pouco de física quântica e neurociência. Então, quando você muda a sua frequência interna, o externo vai se reorganizar. Porque tudo é uma coisa só. Você vai começar a ter internamente também hormônios diferentes circulando no seu corpo. Ações diferentes acontecendo, você vai vibrar de forma diferente também. Existe uma questão de vibração, de frequência de vibração vibracional. E você começa a atrair situações e pessoas diferentes para sua vida. E aí, agora eu vou já pra Débora, mas como que eu faço? Eu tô nessa questão, tenho um monte de questões, um monte de problemas e situações. E sabe aquela coisa que tá lá no sistema nervoso simpático que eu expliquei pra vocês, na luta ou fuga, no estresse, na ansiedade, liberando cortisol e adrenalina o tempo todo? Tá. Primeiro, você já ouviu? Todo mundo já ouviu? Eu já ouvi. Várias pessoas já falaram pra mim como que faz isso, mas a gente às vezes não dá atenção. Quando fala, respira. Tá um monte de coisa, tá tudo acontecendo, tô ansioso, tô estressado, Tá, como eu posso acalmar minha mente em 10 segundos? Como eu posso acalmar minha mente em 10 segundos? Eu vou falar algumas técnicas práticas, fáceis pra vocês, fáceis de aplicar e rápidas. Uma das principais é essa, gente, respirar. O que é esse respirar? Respiração consciente. O que é esse respirar? Quando a gente faz a respiração... Porque eu lembro que eu falei pra vocês, quando a gente tá nervoso, é simpático. A respiração fica acelerada. A gente... Sim, coração, taquicardia. A gente tá nervoso, a gente tá acelerado. A gente, tipo... Quando a gente respira conscientemente, o cérebro manda uma mensagem pro sistema nervoso parasimpático e ativa o estado de relaxamento. E como que é essa técnica de respiração consciente? É inspirar profundamente pelo nariz por 4 segundos, inspirando, contando até 4, segure, tem várias técnicas, eu vou ensinar essa aqui mais fácil. Inspira, contando até 4, segura por 4 segundos e expira lentamente pela boca por 8 segundos. E repetir, no mínimo 3 vezes, ou quanto você vê que você se acalmou, né? Vamos fazer a respiração? Então, a gente inspira profundamente pelo nariz por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Inspira pela boca por 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer? Inspira profundamente pelo nariz por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E expire lentamente pela boca por 8 segundos. Então, 4 segundos, segura 4 segundos, expira contando até 8. Repetir isso 3 vezes. Não sei se vocês fizeram, perceberam? Você vai perceber, por exemplo, quando você tá assim no estresse, que quando você faz isso, é como se você mandasse pro seu cérebro que tá tudo bem. Você tá lá naquele vucu-vucu, naquele estresse, tudo acontecendo. Você manda uma informação, ativando dessa forma o sistema nervoso parasimpático, que é o do relaxamento. Porque você tava ali com os hormônios de estresse lá, cortisol e adrenalina, no sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso de alerta e fuga. E aí você conscientemente falou, poxa, eu tô aqui, caraca, eu tô estranha, eu tô estressada, minha mente tá acelerada. Percebeu a mente acelerada? Você pode fazer a respiração. Respira. Desse jeito. Respiração consciente, tá? Tá, Débora, não consigo fazer respiração. Não dá. Tem outras ferramentas pra respirar, aqui tem uma pergunta, dica para atenção e concentração. Se você fizer também a respiração, você consegue ter mais atenção, porque se você tá também numa mente acelerada no sistema nervoso simpático, você não consegue prestar atenção nas coisas, né? Porque você tá ali no vucu-vucu, você tem que estar, na verdade, equilibrado, você tem que estar o simpático e o parasimpático ali em equilíbrio.
Então, também dá para aumentar a atenção e concentração utilizando a respiração. E também, que eu gosto muito, a gente tem as barras de Axis, elas aumentam a atenção e a concentração, que é a técnica que eu ensino, né? Tanto que existem algumas pessoas, alguns estudos, né? Que as pessoas que vão fazer concurso, prova de vestibular, Enem, quando faz as barras de Axis, como as barras de Axis, ela trabalha com liberação da mente, né? Liberação de traumas, dramas e blá blá blá, você acaba abrindo mais espaço na mente e você consegue absorver melhor o conteúdo. Também, então, respiração é legal. E correr barras de Axis também, para quem está aí estudando, é de grande contribuição, porque você acaba limpando essa mente para poder receber mais facilmente o conteúdo. Então, assim, uma outra técnica que eu posso ensinar, que eu vou ensinar para vocês agora, é que vocês aprendem muito mais profundamente dentro de uma classe de barras de Axis. Porque a classe de barras de Axis, ela não é só a técnica, né, dos 32 pontos, você vai aprender a tocar na cabeça, mas tem várias ferramentas dentro da classe que você pode usar no seu dia a dia. Eu falo que quem faz uma classe de barras de Axis tem que usar as ferramentas, porque é como se você tivesse... É um estilo de vida. É um estilo de vida, porque você vai tendo um pensamento, começa a trazer mais consciência, mais clareza, de entender o que está acontecendo, Tipo, você não deixa mais a sua mente te levar para os lugares, porque a mente, ela não te leva para a consciência. Muitas vezes a gente acredita que a mente é que traz a consciência. Só que não, a mente, ela mente o tempo todo. A mente, ela tá numa programação, muitas vezes, falhada, né, gente? Porque a gente já tá o tempo todo ali, rodando programas, como se fossem vírus ali na nossa mente. Então, muitas vezes, a gente tá ali, a consciência não é a mente, né? E para entender, para compreender tudo isso, gente, tipo, numa classe de barras, vocês vão entender o que é a consciência, né? Que a mente não é a consciência. E eu achava que a mente era a consciência, enfim. Mas também, se você for entender, compreender tudo isso, que a consciência é muito mais do que isso, né? E começar a usar ferramentas de Access Consciousness, que eu vou dar mais uma ferramenta agora para vocês de Access Consciousness, você vai entendendo que você começa a controlar a sua mente. Então, você não entra naquele looping mental, né? Então, você vai tendo mais clareza. Então, outra ferramenta que eu quero trazer para vocês que é importante é a Fer. Ela vai estar na minha próxima classe. A Fer, ela tá na classe do dia 11. Eu tenho uma vaga para essa classe do dia 11, que é terça-feira que vem, aqui em Sorocaba. Então, se você escolhe participar dessa classe com a Fer, bora lá. Então, a pergunta. Outra ferramenta importante para acalmar a mente é estar na pergunta. Por quê? Nossos pensamentos, sentimentos e emoções, se você está com o pensamento acelerado, ou sentimento, alguma questão ali, é você usar uma ferramenta chamada a quem pertence esse pensamento? A quem pertence isso? Isso é meu ou é de outra pessoa? Por quê? 98% dos nossos pensamentos nem são nossos. Caraca, imagina. Então, você tá num monte de gente, tá numa balada, não sei o que lá, daí começa a vir um monte de pensamento, um monte de coisa. A mente começa a acelerar. Muitas vezes essa mente acelerada é porque você tá recebendo pensamentos de outras pessoas. Não é doido isso, gente? É doido. Então você vai fazer essa pergunta: a quem pertence isso? Isso é meu ou é de outra pessoa? E talvez esse pensamento nem seja seu, minha querida. Então você vai aprender muito na classe de barra sobre isso, da gente começar a compreender se aquele pensamento você vai trazer clareza através do corpo. O seu corpo vai mostrar: olha, esse pensamento aqui não é teu. Esse pensamento aqui é de outra pessoa. Esse pensamento é meu. Se é um pensamento que é meu, tá. O que ele quer me mostrar? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Qual é a clareza? Qual é a consciência disso? Então você vai começar a ter mais, dominar mais essa questão. Porque se você fica lá, só ali, alimentando aquele pensamento que talvez nem seja seu, você vai assumir depois de um tempo como seu. Então, por isso que eu falo, muitas vezes a nossa mente, ela tá o tempo todo absorvendo, captando, você capta. As pessoas falam as coisas pra você e você absorve. As pessoas chegam perto de você e demonstram no jeito delas como elas estão. Essa pessoa chega triste pra você, chega deprimida perto de você. E você começa a ficar triste e deprimido também. A gente tem uma questão que é nossa, do ser humano, de empatia. E a gente não percebe que aquilo que a gente tá produzindo não é nosso. E que a gente não precisa estar daquele jeito. Porque a gente não tá, a gente não tá ajudando a outra pessoa, a gente só tá provocando um estado de estresse no nosso corpo. Então, pra que isso, né?
E muito dessa clareza você vai aprender dentro de uma classe de barras, mas você começa a perguntar também, a quem pertence isso? Isso é meu ou de outra pessoa? E se você perceber que é de outra pessoa, você faz devolva o remetente de consciência anexada. Existem alguns vídeos lá no canal do Dan Heer, que é o co-criador de Access Consciousness, ele explicando mais sobre essa ferramenta, que é uma das ferramentas que é aprendida na classe de barras, e que também tem várias pessoas que falam sobre essa ferramenta e vai também acalmando mais essa mente acelerada. Outra técnica que é bastante interessante, que às vezes você pode entrar no lugar, você não tá assim, você tá com aquela mente acelerada também, pensando em várias coisas, é você fechar os olhos. Sim, o universo, nosso universo fora, nosso universo físico, ele é criado primeiro na nossa mente. E ter essa clareza, essa consciência, a gente começa a criar mais conscientemente. Então você tá nesse momento, chegou num lugar, tá acelerado, não tá conseguindo captar, não tá. Também, por exemplo, na questão da concentração, do aprendizado. Muitas vezes eu já me peguei, em alguns casos, em alguns cursos, que eu não conseguia captar aquele conteúdo, porque eu estava, a primeira classe de barras foi assim comigo, eu estava com vários muros e barreiras erguidos, que são meus sistemas de crença. Então, muitas vezes, quando alguém fala alguma coisa, quando você não se identifica com a pessoa, você ergue um muro e barreira e você fica pensando um monte de coisa e você não consegue nem prestar atenção no que ela tá falando. E aí a gente fecha os olhos e diga mentalmente. A gente diz mentalmente e imagina. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. É como se a gente estivesse abaixando, em se imaginar. E aí você vai também acalmando esse julgamento que você tem, acalmando a mente. Muitas vezes a gente não consegue também captar algum conteúdo porque a gente está ali colocando vários muros e barreiras inconscientemente, não é consciente, você não fica pensando, mas é inconscientemente você já está com essas barreiras erguidas e você não consegue absorver nada. Porque você já está. Tudo que se você tem uma barreira, tudo que vai tentar chegar até você vai voltar, vai bater e vai voltar. Assim é também no Access Consciousness fala que às vezes muitas das coisas é o que a gente não tá disposto, que a gente não tem na nossa vida, é o que a gente não está disposto a receber. E aí a gente começa a identificar realmente que várias pessoas ou várias situações ou questão do dinheiro, as pessoas muitas vezes erguem barreiras que são inconscientes, não são conscientes. E aí, a partir disso, ela não recebe. Então, é imaginar, fechar os olhos e se imaginar como se estivesse baixando barreiras mesmo, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Isso vai também acalmando a mente, tá? E mudar o foco, por exemplo, tá com a mente agitada? Muda, faz perguntas também, como pode melhorar, o que mais é possível aqui. O cérebro ele começa a buscar soluções em vez de ficar preso no problema. Porque às vezes a pessoa tá ali ansioso, tá ali com a mente acelerada, porque ela tá focada no problema. Ela quer achar uma solução para aquele problema. Só que o que acontece é que quando ela fica lá procurando a solução na ansiedade, no estresse, ela não consegue chegar a lugar nenhum. Porque ela tá lá com o sistema nervoso simpático ativo. O sistema nervoso simpático é aquele que eu falei pra vocês que é de luta ou fuga. Ele só pensa em lutar e fugir. Ele não é uma forma, assim, que a gente vai conseguir absorver as coisas. Tanto que o sistema nervoso simpático não absorve tão bem nutrientes. A digestão para. Então, além de parar a digestão, parar as coisas, vai parar também sua absorção de conteúdo. Então, quanto mais você estiver tranquilo, calmo e sem se prender ao problema, você acaba ativando o parasimpático e você vai buscar essas soluções. Então, também fazer perguntas, né? Não focar a mente, escolha. Eu falo assim, gente, quando a gente entender que o que a gente pensa é como se... Só que se você deixar o seu cérebro te levar, para o que ele tem uma entropia psíquica mesmo. Ele vai te levando para lugares malucos. Então, se você começa a ter clareza, a ter consciência, a olhar como um observador externo da sua mente e você falar, eu escolho não pensar isso. Você fazer, por exemplo, a respiração, ou você fazer essas ferramentas. E tem em Access Consciousness, a gente tem um enunciado aclarador, que muitos aqui a gente só pode falar POC aqui nas lives, mas ele é uma coisa muito maior. E ele dá um bololô no cérebro, porque são umas palavras malucas aí, energéticas, que a mente não sabe identificar o que é aquilo, e aí ele acaba dando também uma diminuição dessa carga de estresse, dessa ansiedade, dessas coisas, e você acaba chegando melhor no resultado, porque ele te tira da sua mente insana, ele tira dessa coisa, né, desse looping mental, e a gente fala que é a nossa varinha mágica, que vocês aprendem numa classe de barras.
E ao longo prazo, como... Então, eu já falei pra vocês em 10 segundos, como acalmar a mente em 10 segundos. Ó, gente, é isso. Vamos lá, faz uma coisa dessas. Não consegue, faz a respiração consciente, lembra no mínimo 3. Aquele inspira, segura. Inspira até 4, segura, 4, expira em 8 tempos, né, que a gente fala. E aí o que acontece? Ele vai desligar o simpático vai entender que tá calmo, e aí você vai ligar o parasimpático e você vai entrar no estado maior de relaxamento, e aí você vai... Mas você não consegue fazer isso? Tem essas ferramentas também, que eu passei pra vocês. A longo prazo, a gente pode começar a criar um novo padrão mental a longo prazo. Então, quando eu falo para os meus alunos das classes de barras que as ferramentas de Axis Consciousness é para você usar todos os dias, não é você... é uma prática, é um estilo de vida. E aí, com o tempo, você vai vendo que sua mente vai mudando, né? Então, pequenas ações diárias, elas vão criar um novo padrão mental, né? Então, primeira, dicas rápidas, né? A gente fala-se muito nisso, a gente tem que reduzir estímulo, notícias, redes sociais, sabe aquelas coisas de ficar... Se você ficar o tempo todo de ficar ativando esse sistema nervoso simpático, sistema nervoso mais primitivo, a luta ou fuga. Então, se eu estiver assistindo uma notícia lá de guerra, de tragédia, o que acontece? Meu corpo, meu cérebro não sabe identificar se isso é real ou imaginário. Eu vou sentir essas sensações do meu corpo. Por isso que quando a gente assiste uma coisa dessa, um filme de terror, o nosso corpo sente, você sente taquicardia, você fica tenso. O que você está liberando no seu corpo? Você está liberando adrenalina e cortisol, que são hormônios do estresse. Então, se você ficar o tempo todo no sistema nervoso simpático, o tempo todo liberando adrenalina e cortisol, adrenalina e cortisol, adrenalina e cortisol, o que vai acontecer? Você vai ficar o tempo todo no estado de ansiedade, no estado de estresse. Isso é neuroquímica, né? Então, por isso que fala-se muito. Vigia também o que você assiste, o que você vê. Porque se você tá lá o tempo todo em notícias que são... claro, você vai ficar, não vai ficar também... Eu não assisto nada de notícia, mas às vezes eu fico sabendo das coisas. Mas às vezes a pessoa fica o tempo todo, 24 horas, vendo isso. É 24 horas o seu corpo liberando cortisol e adrenalina. Como que vai estar esse corpo? Como que vão estar estas células? Elas vão estar num estado totalmente de estresse. Então, começa a ter clareza do que você está fazendo com o seu corpo. Isso é uma escolha, gente. Estar em estado assim, mental, ou o corpo, ele entra num estado de estresse, né? Então, assim, reduzir esses estímulos é importante para você diminuir para acalmar mais a mente, para que você ative mais o sistema nervoso parasimpático. Ter momentos de silêncio, ter momentos de meditação, praticar a gratidão para treinar o cérebro a focar no positivo, porque assim, o nosso cérebro, ele vai muito facilmente para o negativo. É uma entropia psíquica, é o estado de caos, ele vai te levar. Então, quando você não domina a sua mente, você é dominado por ela. Você vai vir para a entropia psíquica. Então, a gente tem que começar a focar na gratidão, no positivo. E, assim, a longo prazo, se você fizer sessões de barras de Axis, que vai liberar essas cargas mentais, é excelente, né? Vendendo meu peixe. Então, correr as barras de Axis semanais, fazer a classe de barras de Axis, você vai aprender outras ferramentas também, vai aplicar nas outras pessoas e vai receber. Então, acaba liberando essas cargas mentais e você vai entrar nesse estado maior de relaxamento e vai desacelerar a sua mente. E quando a nossa mente está menos acelerada, a gente está num estado de tranquilidade, de paz, as ondas cerebrais, as barras elas trabalham com ondas cerebrais. As ondas, elas podem, a gente fala de coerência cerebral, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro estando mais coerente. Muitas vezes a gente tá assim, ó, tá na doideira. Então, existe até um exame que é eletroencefalograma, que é feito antes e depois, e demonstra maior coerência cerebral. Então, quando a gente tem maior coerência cerebral, a gente começa a ter mais clareza mental. Também aquela pergunta de ter mais concentração. Quando a gente tem mais coerência cerebral, a gente também entra num estado maior de concentração e de aprendizado. E de começar a entender a realidade verdadeira, né? Porque quando você tá na mente do simpático, lá na mente da luta ou fuga, você não tá vendo a verdade. Você tá vendo uma projeção da sua mente. Você tá vendo alguma coisa que que aconteceu com você, um trauma, um drama, e que você não tá saindo daquilo. Então, escolha começar a aplicar no seu dia a dia, né? Faça, né? Use
Às vezes parece ser tão, nossa, mas é tão básica, mas você tá usando, né? Você tá dominando a sua mente, você tá domando, porque a gente não aprendeu a domar a mente, a gente aprendeu a ser dominado por ela, né? A ser dominado pelos pensamentos, sentimentos e emoções o tempo todo. E não aprendeu a lidar com tudo isso, a controlar tudo isso, a se colocar como protagonista, você acima da que sua mente está pensando. Isso é uma verdade? Isso é mentira? O que é isso? Como posso acalmar o meu simpático? Posso acalmar através da respiração? Beleza. Agora, o que está certo sobre isso? Enfim, aí tem várias ferramentas. Então, bom, você pode acalmar sua mente com práticas simples. Sua mente segue seu comando e não o contrário. Você comanda a sua mente e não a sua mente comanda você. Fez sentido isso pra você, gente? Eu gostaria... Porque assim, eu falei tanta coisa. Falei sistema nervoso simpático, parasimpático, porque quis trazer a neurociência. Mas eu gostaria de saber se fez sentido isso que eu tô falando. A questão de você no comando da sua mente, e não a sua mente no comando do seu comando, no comando de você. Fez sentido, gente? Gostaria que vocês falassem aqui se tem alguma dúvida. Tem um delay aqui, né? Se fez sentido. Tudo certo? Ninguém quer falar nada? Eu quis trazer um aulão, gente. Eu gosto de entregar tudo. Muito sentido. Valeu, Fer. Então, é isso, porque... E a gente não aprendeu, né? E quanto a gente precisa... Desde criança ter isso, né? E muito tá se fazendo já agora, com todos esses conhecimentos, com essas técnicas. E... obrigada, doutora Maiara. Então, assim... quanto mais você ativa, eu vou falar neuroquímica, é o sistema nervoso parasimpático que eu falei pra vocês, mais a sua mente se torna tranquila e mais a sua vida vai fluir com facilidade. Porque o parasimpático é o estado de relaxamento, que eu expliquei. Que daí você vai parar de liberar aquela adrenalina e cortisol e você vai começar a liberar mais endorfina e serotonina. Então, gente, tudo tem uma explicação, né? Então, quando você corre suas barras e tudo mais, não é somente lá o negócio. Existe uma bioquímica por trás disso. Existe uma uma neurociência atrás disso também, né? Um corpo, uma neurofisiologia, existe uma fisiologia no seu corpo. E aí, assim, é isso. O sistema nervoso simpático é útil para ação, mas a gente não pode viver sempre nele, que é o estresse, ficar o tempo todo no estresse, na ansiedade, na loucura do dia a dia, né? E entender que a gente tem que ter esse equilíbrio. E assim, eu associo muito simpático com o Yang, da medicina chinesa, e o parasimpático com o Yin, né? O Yin, ele traz o equilíbrio, a leveza, a clareza mental, clareza mental do parasimpático. E a gente também tem momentos que a gente precisa ter esse movimento mais, essa coisa mais estresse, mas a gente tem que manter esse equilíbrio. E para manter esse equilíbrio, a gente precisa muitas vezes acalmar a mente. E se acalmar essa mente fosse apenas uma questão de escolha, né? Então é isso, muitas vezes as pessoas entram nesse looping mental e não escolhem. E não param, observa o que está acontecendo, o que eu posso fazer, né? Como eu vou me manter nesse estresse, ou eu escolho agir de forma mais consciente aqui na situação. E aí eu vou convidar vocês também, a Fer vai fazer a classe de barras dia 11, ter uma vaga para essa classe de barras que vai acontecer aqui em Sorocaba dia 11, e também eu vou ter uma classe de barras de Axis dia 23, né? Então, assim, se sua mente não para, pensamentos acelerados, ansiedades, bloqueios constantes, também, gente, se houvesse uma forma de liberar isso com total facilidade. Então, as barras de Axis, ela é uma técnica que transforma, elimina crenças limitantes, padrões mentais repetitivos e acalma a mente. Você vai aprender em um dia a fazer essa técnica. E você pode aplicar nas outras pessoas como profissionalmente, porque uma classe de barras de Axis tem certificado internacional em mais de 170 países, tá? E você pode atuar como practitioner de barras de Axis. O que uma barra de Axis faz? Reduz estresse e ansiedade, alivia a sobrecarga mental e emocional, expande a sua consciência e abre mais espaço para novas escolhas, melhora a questão do aprendizado, gente. E a questão do sono, sensação de paz interior. Então é isso. Tem um workshop também que eu vou fazer dia 16/2. Esse é online, é um workshop intro de Axis, com o tema: o quanto você está disposto a ser diferente. Esse workshop é baseado nesse livro, Psicologia Pragmática, e é um workshop de Axis também, que vai trabalhar essas questões de você entender
A sua autenticidade, o quanto é importante você se manter autêntico. Muitas vezes a gente está preso no julgamento de sermos quem nós somos e a gente está aí imitando as pessoas e não sendo autêntico. Muitas vezes não é isso que vai criar mais, né? E às vezes a gente fica repetindo padrões, não saindo do lugar. Você tenta mudar e sempre volta para os velhos hábitos. E se a sua maior trava fosse como que é o seu jeito? Como que é o seu jeito de ser? Como que é aceitar o seu próprio jeito, né? O quanto você está disposto a ser diferente é para quem deseja desbloquear essas crenças, sair da zona de conforto, criar uma realidade diferente baseada na sua verdade, não na verdade dos outros, né? Então é um workshop online. Esse daí, ele é um workshop, vai ser dia 16 do 2 às 17, das 17 às 20 também. Se vocês escolhem, me chamem aí no direct, onde vocês conseguirem chamar. Também as vagas são limitadas, tá? Então, é isso. Fez sentido pra vocês? Tudo que eu falei? Já fiz o meu convite pra vocês, quiserem receber mais, vem pra uma classe, vem pro workshop, começa a usar as ferramentas, ou atendimento também, eu faço atendimento de barras de Access, e é usar e no dia a dia, sabe? Praticar as ferramentas, receber das ferramentas. Ai, tem gente que entrou só agora. Ai. Ju, muito sentido. A Ju já fez uma classe comigo. A Fer tá ansiosa pra ter. Ah, eu também! O que será dessa classe? Quais as consciências que virão nesta classe? Todas as classes que a gente faz, o facilitador, cada classe é diferente, cada facilitador é diferente, porque a gente tem um manual, mas assim, no dia a gente vai tendo outras clarezas, várias consciências, e a gente fica assim, o que será dessa classe? A gente fica super ansioso também. Porque a consciência é isso. Não tá na nossa mente. A gente entende que vai aparecendo as coisas, a gente vai começando a ter mais clareza, vai se abrindo. E é muito incrível, gente. Então, esse está o meu convite para vocês, né? Fazerem uma classe aí, ou comigo, outro facilitador. Mas eu vou ter essa dia 11 em Sorocaba e dia 23 em Sorocaba. Ah, dia 20 eu tenho em Piedade também. Não sei se alguém aqui é de Piedade. Dia 20 de fevereiro, esse mês, também tem uma classe em Piedade. E bora que eu tô indo pra vários lugares, gente. E provavelmente, se você não escolhe Sorocaba, esse mês é Sorocaba e mês que vem eu não vou abrir classe em Sorocaba, vai ser em outras cidades. Então, provavelmente a gente volte daqui 2, 3 meses pra cá. Então, se você escolhe fazer aqui em Sorocaba comigo, vamos lá. Bora que bora. Tem várias possibilidades esse mês, hein? O que mais é possível? Alguma dúvida? Foi contribuição? Quero saber de vocês. Tem um delay aqui, né? Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Mandem seus coraçõezinhos. Encaminhem para quem vocês sabem que vai ser contribuição. Comentem. Compartilhem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Somente ansiosa. Fer? A Ju falou que fez um sentido. Então é isso. Gente, muito boa noite para vocês. Espero que vocês usem as ferramentas, pratiquem bastante, depois me contem como que tá sendo, como que foi usar essas ferramentas. Espero ter sido contribuição para vocês. Ai, de nada, Ju. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço por vocês estarem aqui comigo. Beijos. Que mais é possível, né? Que mais a gente vai poder criar? Bora que bora. Boa noite. Gratidão. E como pode melhorar ainda mais tudo isso, né? Tchau, tchau.